Olá! Hoje estamos aqui com a Ana Harvey, nutricionista, professora de cursos lá na Faculdade de Nutrição, e ela aceitou o nosso convite. Estamos muito felizes, Ana. Muito obrigada pelo carinho. Seja muito bem-vinda ao Impulsionando Carreiras. E hoje a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre alimentação. Como a alimentação saudável pode ajudar uma pessoa que está se preparando para um processo seletivo? Olha, primeiro, obrigada pelo convite. Falar sobre alimentação realmente é uma coisa bastante apaixonante e ela está presente na nossa vida desde o comecinho da vida até o final, né? Então, sempre entendo que a alimentação, além de fornecer energia e obviamente todos os nutrientes que um corpo precisa, ela também alimenta a alma. Então isso é um conjunto, a gente estar bem alimentado e bem nutrido faz parte, vamos dizer, do bem-estar. E a gente estando bem com a gente é feliz, vamos pensar, faz parte desse processo de autoaceitação e etc. Então, se a gente for pensar num primeiro momento o que é uma alimentação saudável, eu diria que num mundo onde a gente está cheio de questões extremas e de modas, a gente tem voltado, e eu, enquanto profissional já há muito tempo no mercado, tenho defendido muito a questão de uma alimentação saudável, que é uma alimentação normal, é uma alimentação sem extremos. Porque o que a gente vê é que os extremos eles não duram muito, né? Então tudo aquilo que eu fizer e que é moda e que exatamente acontece em algum determinado momento, ela não se sustenta e ela dura pouco. Então, o que é uma alimentação saudável? É a gente ter principalmente os 3 grandes grupos de nutrientes, onde a gente vai ter um carboidrato, que ele é necessário para a vida, a gente tem ele hoje como um vilão, mas ele é necessário, ele dá energia. É que nem a gente tem um carro maravilhoso, muito caro, último tipo, mas ele não tem gasolina, então ele não me leva a lugar nenhum. Ter uma quantidade de proteína, que é fundamental, é ela que constrói os nossos tecidos, numa quantidade adequada, também sem excessos. E a gente tem um pouquinho de gordura, que também a gente tem crucificado como uma vilã, mas que ela é necessária. Então o equilíbrio entre tudo isso faz com que a gente se sinta, primeiro, antes de tudo, bem nutrida, para que a gente possa executar as nossas tarefas. Quando a gente está falando de um corpo aceitável e que tu gosta do que tu vê e tu convive bem com ele, de novo, sem extremos, sem uma magreza absurda e sem uma obesidade extrema também, tu te sente confortável contigo mesmo. Tu gostando de ti, tu gosta do que tu vai fazer, porque aonde tu for brigar contigo, a coisa fica insustentável, né? Então, quando a gente for pensar numa questão, o que é bom para que tu possa estar bem naquele dia para fazer qualquer coisa que tu faças, e entrando na questão do assunto propriamente dito, a gente diz o quê? Que uma alimentação não só saudável, mas uma alimentação leve, ela é fundamental para o teu bem-estar naquele momento, né? Então aí a gente entra num pouquinho dos pormenores, dependendo do que for a alimentação antes de uma entrevista, ou antes de um encontro, ou antes de um contato. Isso é fundamental. E você tem a dica, assim, para quem quer uma coisa simples, ela quer chegar leve, bem, o que ela comeria nesse dia? Olha, em primeiro lugar eu vou dizer que a coisa, como eu já falei antes, a gente às vezes pensa, não vou comer nada e isso vai me deixar em paz. Eu diria que isso é um grande engano. Primeiro, que o nosso cérebro, ele se alimenta, nós temos uma parcela de participação do que nós comemos destinada para o nosso cérebro. Quando a gente não estiver alimentado, a gente diz que cai o sensório. O que significa isso? Eu posso ficar mais lenta, o meu raciocínio pode ficar um pouco mais desativado, eu posso entrar em tremores e eu posso ter até uma sensação de desfalecimento, né? Onde eu vou ficar menos ativa. E eu acho que é tudo que tu não deves ter no momento aonde tu já estás ansiosa, nervosa
com o que vai acontecer, imagina se tu estiveres mal preparado. Também, se por outro lado tu comeres uma refeição que vai exigir muito do teu corpo, vamos pensar, eu vou tomar um café da manhã, eu vou comer um ovo frito com bacon. Aquilo vai precisar de uma carga sanguínea muito grande para fazer aquela digestão, eu vou ficar pesadona, eu também vou ficar mais lenta. Então a gente diz que nada desses extremos. O que a gente chama de uma alimentação leve? Se for um café da manhã, eu posso tomar um leite, um iogurte, eu posso tomar um café preto, pequeno, para eu também não ficar lá super excitada. Eu posso comer um pãozinho, uma fatia pequena, que eu também me sinta alimentada, com um queijinho branco leve, se eu gostar ou não do leite e afins, ou substitutos, e eu posso comer uma frutinha. Com isso eu estou bem alimentada, suficientemente alimentada e eu não estou pesadona. Se eu ficar muito tempo até essa entrevista, demorar do meu café da manhã até a entrevista, a gente sugere que faça uma pequena refeição. Pode ser uma fruta, pode ser uma barrinha de cereal, que hoje a gente tem na barrinha de cereal alguma coisa com muita praticidade, contanto que ela também não seja gorda, pesada, rica em proteínas, e isso me deixe de novo muito pesadona. Se essa refeição for após o almoço, o mesmo cuidado que eu tive para a refeição do café da manhã. Eu posso comer uma pequena quantidade de um carboidrato, um arroz, de preferência integral. Eu devo comer uma carninha branca, com temperos muito suaves, que não tenha alguma coisa que me vá fazer um desconforto. Se eu for comer uma coisa muito temperada, um alho, uma cebola, alguma coisa com um desconforto grande, para que eu possa, o meu processo digestório, andar bem durante aquele período. Ótimas dicas! E existe algum alimento que ajuda a diminuir a ansiedade? Propriamente dito, a gente tem falado um pouquinho desses alimentos que melhoram a questão da serotonina, que é um neurotransmissor importante, necessário, como a gente sabe, e algumas frutas, uma delas é a banana. Mas eu diria que não adianta a gente comer, sei lá, a banana uma hora antes da entrevista, se eu estou me alimentando muito mal antes. Então isso é um conjunto, né? Eu vou fazendo, vou melhorando a minha alimentação para me preparar para esse momento. Então aqui a orientação é que a pessoa se organize com bastante antecedência, que ela comece hoje, mesmo que ela vá fazer uma entrevista daqui uma semana ou até mesmo um mês, né? E a gente fala também de algumas coisas que são umas armadilhas que parecem não ter nada a ver com a nutrição, mas que tem. Por exemplo, se eu botar uma calça super apertada, que vai me fazer ficar desconfortável até para sentar, né? O que eu tô pensando nisso? Isso vai deixar o meu abdômen distendido, eu vou ficar me concentrando muito mais naquilo que eu não quero que o meu trato digestório fique fazendo, e eu vou me desconcentrar ao invés de eu estar focada naquilo que eu gostaria, ou que eu espero, ou que eu quero deixar, né, essa marca. Então, de novo, é isso, é começar antes, é se hidratar. A gente tem que... Hidratação não é uma coisa que eu vou tomar um copo d'água agora para não ficar com a boca seca porque eu estou nervosa. A hidratação começou um dia, 2 dias antes, ou a vida antes, né? Então, não deixa para agora. Vai fazendo isso, vai fazendo uma construção desse processo, que é necessário. E às vezes as pessoas acham que quando a gente fala em nutrição, em alimentação saudável, é tudo muito caro. Dá para ter uma vida mais saudável sem ter um investimento financeiro muito alto? Olha, uma das coisas que tem me preocupado de sobremaneira, e acho que isso faz parte do tempo moderno, né? Eu digo que a cozinha, o fogão da casa, parece que ele está em desuso, né? Essa coisa da gente não cozinhar mais em casa, né? Eu entendo que a vida nos leva a isso, e eu também, dentro dessa expertise que eu tenho de 35 anos de consultório, eu acredito que a coisa mais importante é tu te colocar no lugar da pessoa. Então, chegar em casa, eu dou aula na universidade, chego às 11h30 da noite, eu também não tenho vontade de lavar alface, né?
Com 3 graus de temperatura, muito menos. Então a gente tem que tentar entender que processo é esse. Uma das dicas para baratear talvez seja comer um pouco mais em casa, né? A gente ganha qualidade, a gente ganha, enfim, milhões de coisas, né? Comer menos os alimentos industrializados, isso também significa dizer, por exemplo, ao invés de descongelar uma lasanha, que eu possa fazer alguma comidinha rápida. Arroz é fácil de fazer, né? Existe hoje arroz que a gente pode cozinhar no micro-ondas, inclusive arroz integral. Se eu fizer um peitinho de frango, um bifinho, alguma coisa, é fácil de fazer. Então, acredito sempre assim, ó, fazer mais em casa é melhor. Se eu não consigo fazer em casa e se eu tiver que fazer um lanche ao invés de uma janta, eu posso com certeza fazer um lanche saudável. Eu posso comprar um pãozinho integral, eu posso comer, se eu não gosto do pãozinho integral, eu posso comer um pãozinho, um cacetinho, não necessariamente um pãozinho francês, né? É menos pior do que eu, de novo, descongelar um alimento industrializado, cheio de sódio, que não é saudável. Eu posso tentar fazer alguma verdurinha, comer mais frutas, é mais barato do que tu ficar comprando, às vezes, barrinhas, bombonzinhos, chocolatinhos e etc. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas a gente consegue fazer uma boa alimentação se eu tiver vontade de fazer isso, tá? Às vezes ela tem um impacto que tem um pouquinho de trabalho, tem que ter foco, acredito, né? Tem coisas que a gente ainda não sabe como fazer. Por exemplo, eu posso comprar arroz por um mês, eu posso comprar frango e congelar por um mês, mas eu não consigo ter alface que dure um mês. Eu tenho que ir uma vez na semana no supermercado ou na fruteira, o que seja, ou às vezes eu preciso ir 2 vezes. Ele não tem uma vida de prateleira grande. Então isso vai me exigir um esforço dentro dessa concepção de uma alimentação mais saudável, que tem algumas coisas que precisam ser renováveis, né? Outra coisa que é bem bom também é a gente pensar na sazonalidade, por exemplo, de frutas. Eu adoro uva. No inverno não é uma época de uma uva produzida aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou pagar 3 vezes o preço, 4 vezes o preço. Então eu posso comer alguma coisa que seja uma sazonalidade do meu local, do meu estado, que isso, né, esse Brasil é enorme, quer dizer, frutas e verduras, que também as verduras são sazonais, e eu escolher também pelo preço. Então a gente consegue sim, tem que fazer um esforço. Que legal! E eu ouvi uma pessoa me dizer que comer doce, chocolate antes de uma entrevista deixa a pessoa mais tranquila. Isso é verdade? Olha, eu diria que o chocolate, o doce, ele tem muitos significados, né? Se eu for falar nutricionalmente, ele vai nos dar um carboidrato que me ajuda a ficar um pouco mais ativada. Ele tem um pouco de gordura, que também ele tem a questão do prazer, do palatável, que a gordura faz isso. Ele também tem uma substância parecida com a cafeína, é primo irmão, né? Chama teobromina, e isso me dá um pouco mais de energia. E ele também tem simbolismos, parece que ele dá um colo, ele envolve, né? Ele te deixa um pouco mais tranquilo. Mas eu acredito que a gente não pode ficar só baseado em cima, né? Não é o chocolate que vai fazer a magia de eu me sentir segura se daqui a pouco eu não estou acreditando em mim, né? Então ele pode representar, mas às vezes se eu não consigo me controlar e as pessoas... A gente ouve, né, que tem um monte de gente que se apresentam como chocolatras, que são aquelas pessoas que não têm controle. E se tu fores comer uma barra de chocolate, que seja de 100 gramas, porque as barrinhas atualmente diminuíram, eu tenho lá uma overdose de caloria, uma overdose de gordura e aquela quantidade de chocolate que eu comi, que não é um chocolatinho, mas é um chocolate grande, pode me atrapalhar. E Ana, quais são as dicas que você dá para quem for fazer uma entrevista ou participar de um processo seletivo nos próximos dias? Dicas bem simples. Se alimente direitinho, sem extremos, não vá em jejum, não vá empanturrado e tome bastante líquido. Água. Líquido não é qualquer líquido. Água
no dia, principalmente antes e um pouquinho antes de fazer a entrevista, não vá com a boca seca. Nos conta um pouquinho sobre a tua carreira. Como é que você chegou até aqui? Nós amamos esse tema. Bom, eu posso dizer que ter escolhido a nutrição... Eu tenho uma vocação para trabalhar com a área da saúde. Isso eu já sabia na época que eu fiz um teste vocacional, em 1912, eu acho. Que dizia que eu tinha uma afinidade muito grande com a área da saúde. O problema era descobrir qual área. Eu fiz vestibular para medicina porque realmente eu amo essa questão de estar dentro do corpo humano. Eu acho uma máquina maravilhosa, fantástica. Mas na época não tinha muito preparo. Eu fiz o curso técnico em nutrição e tive a sorte de ter uma professora de dietoterapia que foi a minha musa inspiradora, e eu digo que ela não foi, ela é a minha musa inspiradora. Daí eu fiquei muito apaixonada pelo curso técnico, e quem na verdade tinha me dado uma dica, eu acho que tu tem tanta afinidade com a nutrição, foi a minha mãe. E isso foi sempre presente na minha vida. Aí eu fiz o curso de nutrição. No curso de nutrição eu não tive uma boa professora de dietoterapia. Embora eu sempre tenha sido uma pessoa muito tímida e nunca me vi pensando em dar aula, eu tinha essa professora, que foi a minha mola mestra, na minha cabeça. E um dia eu disse, se eu fosse dar aula, eu seria que nem ela. Hoje eu sou professora de dietoterapia, eu ensino os alunos a fazerem tratamento nutricional, né, para específicas dietas. E fui uma das primeiras 5 nutricionistas em Porto Alegre que teve consultório. Era uma parada muito difícil, a gente não sabia nada, não sabia como atender, como fazer consulta, de quanto em quanto tempo, como é que a gente apresentava um plano alimentar. Mas hoje eu tenho uma carreira bastante grande, amo consultório. Eu entendo que são muitas histórias diferentes no mesmo dia, né? A alimentação está relacionada com tudo, né? Ela está relacionada com a base, ela está relacionada com a felicidade, com carinho. Eu digo que fica na alimentação coisas que não são dela, né? A minha frustração, a minha esperança, a minha expectativa. Então, eu acho que eu inventei uma profissão que se chama ouvido-terapia. Eu digo que eu adoro emprestar meu par de orelhas para as pessoas falarem, e às vezes eu digo que eu faço 5% de nutrição e 95% de ouvido-terapia, porque é muito mais, tu te colocar no lugar da pessoa. Tenho tentado ser uma nutricionista, como eu já falei, coluna do meio, sem modismos, porque o que me chama atenção que para a área do câncer, para a área do diabetes, para a área da cardiopatia, para a área da hepatopatia, para a área do que for, a gente acaba voltando para uma alimentação normal, equilibrada, bem distribuída, e que os excessos, eles não são sustentáveis, eles são temporários, e às vezes ele muito mais atrapalha do que isso. Então eu digo que vim ao mundo para isso, né? Para compartilhar com as pessoas. Eu adoro dar aula também, mas eu divido bem o meu tempo. Eu sou bastante nutricionista clínica e tento trazer meus alunos para exatamente para essa vivência de tentar ter mais equilíbrio. Alguns aderem, alguns continuam fazendo moda, alguns pacientes passam pela gente e preferem optar por moda. Acho que são escolhas pessoais e sem dúvida não tem certo e não tem errado, mas é isso que eu tenho me destinado aí já faz 38 anos, mais ou menos isso. E existe algumas escolhas, decisões de carreira que foram muito importantes ou marcantes para ti? Olha, eu acredito, e trabalhando com alunos, eles nos mostram bastante isso. Eu penso muito e tento trazer isso para eles, para os alunos principalmente, às vezes até no consultório a gente acaba falando sobre isso. Eu acho que tu tem que ser, antes de tudo, apaixonada pelo que tu faz, né? E eu acredito que eu sou uma apaixonada pela nutrição. Então, a gente
não consegue vestir uma roupa que não te molda por muito tempo. Então, isso significa dizer que eu acho que a gente tem outros olhares, outros prazeres, outras coisas. Eu não preciso gostar só de nutrição, eu posso gostar de nutrição e de fazer bijuteria, por exemplo, mas aquilo que tu trabalha, eu sempre falo isso assim, ó, tu fica muito tempo envolvida com a tua profissão, né? São 8 horas, 9 horas, 10 horas, 15 horas, não sei quantas horas do teu dia. Tu imagina tu fazer uma coisa que tu não gosta. Imagina tu não ser feliz naquilo que tu escolhesse. Então eu diria, primeira coisa, te apaixona pelo que tu gosta. Faz com amor. Quando tu faz com amor, tu é boa, tu é ótima, tu é... Ah, mas o mercado tá saturado. Tá, para todas as profissões está. Mas eu tenho certeza que tu apaixonada pelo que tu faz, tu te coloca, né? Então, acho que antes de tudo é descobrir do que é que tu gosta. E eu tive a sorte de ter um pouquinho de um dedo de uma mãe que eu acredito que tenha me ajudado a colocar dentro dessa estrada. E obviamente teve a minha reciprocidade, né? O quanto eu me apaixonei pelo que eu escolhi. E existe um conselho que você tenha recebido em algum momento da sua vida que você gostaria de compartilhar com quem está hoje em um momento de busca de recolocação profissional? Acho que a gente pode e deve, por exemplo, mudar de rumo a um determinado momento da vida, né? Eu não precisei disso para mim pessoalmente, mas eu já falei isso. De novo, acho que a gente pode também gostar de algumas coisas e acho que nunca é tarde para a gente recomeçar. Acho que dá para a gente tentar isso de outra maneira, mas, de novo, fazer com amor, né? Então, como eu falei, eu não precisei disso porque eu acho que eu já andei nesse caminho muito forte, mas tenta entender lá dentro daquilo que tu gosta para tu poder seguir bem. Ana, muito obrigada pelo teu carinho, aprendemos muito contigo hoje e a gente espera que essas dicas possam contribuir com as pessoas que estão em casa, pensando nesse momento de entrevista e todos os detalhes, como por exemplo, a alimentação, a nutrição, podem fazer a diferença sim. São pequenos, mas importantes cuidados que podem complementar esse momento que você vive. Até logo!